Hoje vamos falar de um nutriente que é essencial e quase que ninguém valoriza. Se eu tivesse que escolher só uma coisa para melhorar o teu intestino, era exatamente isto. E não é um suplemento daqueles caríssimos, uma coisa difícil de encontrar, em que tens que encomendar dos Estados Unidos. Não é nada disso. Não é um probiótico, não é uma desintoxicação, é algo muito simples e que ninguém quase valoriza. Fibra. Ouviste bem? Fibra. A maioria das pessoas hoje está completamente focada em soluções rápidas. A pílula mágica. De certeza que já ouviste falar nesta expressão. A maioria quer engolir a pílula e não pensar mais no assunto e resolver o problema. Só que não é bem assim. As pessoas têm essa opção, o que é que elas fazem? Compram suplementos, compram probióticos, compram vitaminas, fazem aqueles detoxes todos mirabolantes, mas continuam na mesma, com o intestino preso ou solto mais, com inchaço abdominal, com inflamação no corpo inteiro, com falta de energia. E depois dizem-me assim: Ah, Margarida, eu já tentei de tudo, mas não tentaram o básico. Não começaram por onde deviam ter começado. Então, ao longo deste vídeo, eu vou-te mostrar porque é que a fibra é o número um para o teu microbioma, para os micro-organismos que fazem parte do teu intestino. Como é que ela influencia o teu intestino, o teu peso, a tua energia e até as doenças que tu tens. E como é que podes começar hoje, de forma muito simples, com exemplos práticos, a transformar o teu intestino. E acredita, isto pode mudar completamente a tua saúde. É só tu tomares a ação, é só quereres fazer isso, ok? Então, eu já acompanhei várias pessoas com problemas intestinais. Eu sou especialista em saúde intestinal. E há um padrão muito claro para mim. Pessoas que comem comida de verdade, que evitam glúten, evitam açúcar, até tomam alguns suplementos, mas consomem pouca fibra. E quando fazemos um ajuste simples naquilo que é a alimentação e o dia a dia dessas pessoas, como se alimentam, quando se alimentam, em quantidades que se alimentam, aumentando nesta alimentação a fibra de forma correta, acontece algo milagroso, impressionante. Como é que é possível? O intestino começa a funcionar, reduzem o inchaço, reduzem a inflamação, o cinto começa a apertar no buraco mais antigo, a energia aumenta. E às vezes acontece, inclusivamente, o peso começar a baixar de forma natural, sem aquelas dietas mirabolantes. Então, e o que é este nutriente, esta fibra? É um tipo de hidrato de carbono que o teu corpo não consegue digerir. E isso, é exatamente o que torna a fibra poderosa para o intestino. Porque em vez de te nutrir, alimentar as tuas células, ela vai alimentar o teu intestino, as bactérias que fazem parte do teu intestino, o microbioma. Então, vai influenciar a digestão, a inflamação, afeta o metabolismo e, inclusivamente, impacta sobre o sistema imunitário, que é uma das funções do nosso intestino, ok? Então, agora pensa um bocadinho nisto. Se não alimentas as bactérias boas, o que é que estás a alimentar? Muitas vezes estamos a alimentar aquelas que não são boas, as menos boas. Existem instituições que realizam estudos científicos, nomeadamente a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que explicam que a fibra funciona como um pré-biótico, aumenta a diversidade do teu microbioma dentro do intestino, reduz a inflamação e está associada também a um menor risco de contrair várias doenças, como a diabetes, doenças cardíacas, alguns tipos de cancro, doenças autoimunes. Ou seja, nós não estamos a falar de moda. Não estamos a falar daquele casaco branco da moda que nós temos que comprar. Não.
Nós estamos a falar num pilar essencial da tua saúde, do teu bem-estar, de uma forma de teres mais saúde e mais bem-estar. Então, quando tu consomes fibra, as bactérias vão agarrar nessa fibra e vão transformá-la, vão fermentá-la e vão produzir determinadas substâncias, como ácidos gordos, que ajudam a reduzir a inflamação do teu corpo todo, do intestino em especial, melhoram a sensibilidade à insulina, que é uma das coisas que provoca diabetes, e isto tem um impacto direto na tua vida. Isto é bioquímica pura. Isto não é inventar aqui coisas nada transcendente. É bioquímica do teu corpo a funcionar de uma forma muito melhor quando tu lhe dás aquilo que o corpo está a precisar. Mas chamo-te a atenção para o seguinte: aumentar a fibra é o ponto essencial. Mas atenção! Aumentar, temos que aumentar passo a passo. Não podemos de repente começar a comer uma montanha de fibra, ok? Porquê? Porque nós precisamos de fazer as coisas passo a passo, coerentemente. Portanto, a pessoa começa a comer mais fibra. Às vezes já me têm chegado algumas pessoas que dizem assim: Ah, Margarida, estou a comer mais fibra, mas estou a ficar inchada, estou a ficar com gases, está a ser desconfortável, a minha obstipação aumentou. Porquê? Porque o intestino não está preparado para tu de repente ingerires uma montanha de fibra, ok? Existe um desequilíbrio, vais provocar um desequilíbrio entre no teu microbioma a percentagem de bactérias boas e a percentagem de bactérias menos boas. Vais alterar esse equilíbrio e isso vai te causar desconforto, ok? Porque estás a fazer uma introdução demasiado rápida. Mas eu já vi também pessoas que aumentam descontroladamente a fibra, como eu acabei de referir, mas existem outro tipo de pessoas que decide também ser saudável de um dia para o outro e começa a comer um monte de coisas cruas, sem critério, sementes, em demasia, que podem intoxicar o nosso fígado com os antinutrientes que têm, se não forem bem preparadas, leguminosas que ouvem, os fermentados é um alimento muito bom. Então espera aí, vou buscar ali à loja um pote de fermentados e como o pote inteiro de uma vez. Então, o corpo reage mal a isto. Não dá para fazer as coisas assim. E depois a pessoa acaba por quê? Desistir, certo? Até estava no caminho certo, mas desiste. Porque o problema não é a fibra e nem os alimentos que ela está a comer que até têm qualidade. Não, é a estratégia que a pessoa está a usar, é a forma como está a fazer. Não está a fazer, a introduzir tudo isto de forma correta. Então, vou-te dar aqui algumas dicas para tu começares este caminho a nível de aumentares a fibra na tua alimentação. Começa devagar, primeira coisa, com pequenas quantidades, faz pouca mistura de alimentos, escolhe os alimentos com mais fibra, mas não mistures 10 alimentos na mesma refeição. Não, fica-te pelos 2, 3, 4 alimentos por refeição, ok? Diferentes, porque isso dá uma capacidade ao corpo de digerir mais facilmente e de utilizar mais facilmente todos os nutrientes que lá estão. Vais aumentando a fibra progressivamente, dando tempo ao teu intestino para se habituar e para o teu microbioma, as bactérias irem alterando devagar, de forma a não te criarem desconforto, ok? Depois, outra coisa super importante, mastiga bem a comida. Mastiga bem a comida, porque apesar de as fibras serem importantes para o nosso intestino e nós não as conseguimos digerir, mas se elas forem mastigadas, o intestino utiliza-as de uma forma muito melhor, ok? E não te esqueças nunca, que eu costumo sempre dizer isto, nem o estômago, nem o intestino têm dentes. A comida tem que ir bem mastigada, ok? Os dentes estão na boca, que é para nós mastigarmos muito bem a nossa comida. Depois, outro fator que é essencial e que a maioria das pessoas decide no dia 1 de janeiro começar a fazer e depois esquece completamente
hidratar o corpo, beber a água que o teu corpo necessita, que vai depender do peso que tu tens. É essencial para que todo o corpo funcione corretamente. Não podes esquecer que 70% do nosso corpo é água e temos alguns sítios que ainda são mais água, como os nossos olhos, que são um grande lago, ok? Então, hidratação é essencial. E depois, tu fazes todos estes passos e vais observando a reação do teu corpo e vais caminhando conforme for a reação. Vais aumentando a fibra na tua alimentação e vais observando se podes fazer mais rápido, se podes, tens que fazer mais lento. E caso não consigas, obviamente, tens sempre a hipótese de pedir ajuda a um profissional de saúde que entenda daquilo que está a fazer em relação aqui à saúde intestinal. Na minha experiência, como profissional e como pessoa também, obviamente, também me alimento, quando alguém começa a cuidar verdadeiramente do intestino, a olhar para o intestino e a fazer o que é necessário para equilibrá-lo, tudo começa a ficar mais alinhado. E que benefícios é que tu podes escolher disto? Melhoras o trânsito intestinal, ficas menos inchada, mais saciada, a sensação de estares bem nutrida é maior, tens mais energia, melhoras o teu humor, a tua clareza mental e a longo prazo vais melhorar a inflamação, que diminui, vais melhorar o teu metabolismo e o teu equilíbrio em geral, o equilíbrio de todo o teu corpo. Mais equilíbrio, mais saúde, mais bem-estar. Faz sentido? Então, o que é que percebas isto? Não é sobre comer menos, é sobre alimentar melhor o teu sistema. E o teu intestino é o centro deste sistema, deste nosso corpo magnífico, desta máquina fabulosa que é a melhor máquina construída até aos dias de hoje, na minha opinião. Mas agora, depois de ter tido esta conversa toda contigo, eu quero saber de ti. Quero que me escrevas aqui nos comentários se queres uma lista prática de alimentos ricos em fibra. Se me estás a ouvir, diz nos comentários, comenta se queres, escreve fibra, que eu envio-te a lista dos alimentos ricos em fibra que tu podes adicionar no teu dia a dia na alimentação. E se queres aprender a equilibrar todo o teu corpo de uma forma 100% natural, com orientação passo a passo, então a resposta está na nossa comunidade Net Saúde. Aí é o lugar certo para ti. Lá nós trabalhamos tudo o que tem a ver com alimentação consciente, com desintoxicação diária, equilíbrio mente e emoções. Ou seja, olhamos para o corpo, para a mente e para o nosso espírito em geral, para o nosso sistema total com práticas simples, com acompanhamento contínuo, com ferramentas que realmente transformam. Mas neste momento a comunidade está fechada e só abre uma ou duas vezes por ano, porque eu tenho que encaminhar as pessoas lá dentro e, portanto, não pode estar sempre aberta. Quando eu voltar a abrir, eu aviso aqui e aviso nas minhas redes sociais, até porque as vagas são limitadas e esgotam-se rápido. Ok? Combinado? Então, se há algo que tu deves levar deste vídeo, o básico, bem feito, transforma a tua saúde. E a fibra é o ponto de partida, é por onde deves começar. Um beijo enorme e saúde infinita é o que eu te desejo.